Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje nós continuaremos os nossos estudos a respeito de séries numéricas, só que aqui nós verificaremos como utilizar a soma parcial para uma aproximação da soma de uma série e também analisaremos a série telescópica. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele colega que queira aprender um pouco mais de cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo é continuar o nosso estudo a respeito de séries numéricas. Veja, eu vou deixar no alto da tela um card para o vídeo no qual nós começamos este estudo. Naquele vídeo em particular, nós apresentamos os principais conceitos que acabam dando origem à ideia de série numérica, vimos um primeiro resultado com algumas propriedades e analisamos algumas séries específicas, a saber, a série harmônica e a série geométrica. Agora, nós continuaremos trabalhando com séries numéricas através de alguns exemplos e vamos expandir os nossos horizontes a respeito delas. Portanto, sem mais delongas, passemos aos nossos estudos. Neste primeiro exemplo, eu estou supondo que o alfa é um número maior do que 1 e vou chamar de S a soma da série harmônica. A série harmônica é a série definida pelo somatório, para k indo de 1 até mais infinito, de 1 sobre k elevado a alfa. Quando alfa é maior do que 1, esta série é convergente, portanto, esta soma é um número. O que nós vamos demonstrar é que quando eu faço S menos a soma parcial da série de ordem n, que é este somatório aqui, esta diferença fica menor ou igual a 1 dividido por alfa menos 1 vezes n elevado a alfa menos 1. A demonstração deste resultado não é difícil e para isso devemos fazer o seguinte. Então, num primeiro momento, eu vou notar que quando nós estamos calculando a somatória para k indo de 1 até mais infinito, de 1 sobre k elevado a alfa, isso pode ser escrito como a somatória para k indo de 1 até n, dado natural, eu fixo este n. Então, a somatória para k indo de 1 até n de k elevado a alfa, mais a somatória para k indo de n mais 1 até mais infinito de 1 sobre k elevado a alfa. E isso vale para todo natural maior ou igual a 1, considerando que a série harmônica com alfa maior do que 1 é uma série convergente. Na realidade, esse somatório, eu tenho garantias que isso acontece sempre que eu estiver trabalhando com uma série convergente. Daí, quando eu faço S menos o somatório para k indo de 1 até n, de 1 sobre k elevado a alfa, perceba que este S é a soma da série. Então, no fundo, o que eu estou fazendo é considerando essa primeira equação e passando este primeiro somatório, que vai de 1 até n, para o primeiro membro. Isso, na realidade, então, se torna o somatório para k indo de n mais 1 até mais infinito, de 1 sobre k elevado a alfa. Agora,
Para analisar este somatório que está no segundo membro, eu vou considerar o gráfico da função dada por f de x igual a 1 sobre x elevado a alfa, isso considerando x maior do que zero. Veja, então nesse momento você está olhando para o gráfico da função dada por f de x igual a 1 sobre x elevado a alfa, e aqui eu desenhei alguns retângulos abaixo do gráfico dessa função. Em vez de considerar 1 e 2, 3, eu vou considerar, só para deixar de maneira mais geral, n, aqui eu teria n mais 1, e consequentemente n mais 2. Veja só, quando eu estou considerando este primeiro retângulo, que vai de n até n mais 1 em um dos lados, perceba que o comprimento é 1. E a altura, como depende deste ponto B, vai ser 1 dividido por n mais 1 elevado a alfa. Portanto, a área fica 1 vezes 1 dividido por n mais 1 elevado a alfa. Ou seja, a área que eu tenho é 1 sobre n mais 1 elevado a alfa. De maneira similar, quando eu olho para o outro retângulo, perceba que o comprimento continua sendo 1, só que a altura, como depende deste ponto F, é 1 sobre n mais 2 elevado a alfa. Portanto, esta área vai ser 1 sobre n mais 2 elevado a alfa. E se eu continuar construindo retângulos de maneira similar, eu posso encontrar um retângulo com área 1 dividido por n mais 3 elevado a alfa, 1 dividido por n mais 4 elevado a alfa e assim por diante. Uma outra coisa a ser observada é que se eu somar a área de todos esses retângulos, este valor vai ser menor do que a área que envolve o gráfico da função, o eixo x, a reta x igual a 1 e dali em diante. Perceba que a somatória de todos esses retângulos, quando eu considero a área, ela fica menor que a área que é delimitada por essas curvas. Em particular, se eu estou fazendo somatória de n mais 1, n mais 2 até um determinado n mais p, eu posso dizer que a soma dessas áreas vai ser menor que a integral do gráfico da função entre o ponto n e n mais p. Perceba, se eu estou considerando apenas n mais 1, eu termino em n mais 1. Se eu faço a área do primeiro com o segundo retângulo, eu termino em n mais 2. Portanto, se eu for somar 1 dividido por n mais 1 elevado a alfa, mais 1 dividido por n mais 2 elevado a alfa, mais, e assim por diante, até chegar em 1 dividido por n mais p elevado a alfa, esta área vai ser menor que a integral do gráfico da função f de x igual a 1 sobre x elevado a alfa, variando entre n e n mais p. Vou utilizar este resultado agora para poder analisar o que acontece com o somatório de 1 sobre k elevado a alfa com k variando de n mais 1 ao infinito. Assim, quando eu considero o somatório para k indo de n mais 1 até o mais infinito, do termo 1 sobre k elevado a alfa, isso acaba sendo o limite para p tendendo a mais infinito do somatório de k indo de n mais 1 até n mais p. Perceba que este n é um natural fixo. Então, na realidade, quando eu faço n mais p com p tendendo ao mais infinito, no limite, esse limite superior acaba se tornando mais infinito. Bom, este somatório de 1 sobre k elevado a alfa. E isso acaba se tornando o limite
para P tendendo a mais infinito, de 1 sobre N mais 1 elevado a alfa, mais 1 sobre N mais 2 elevado a alfa, mais até chegar em 1 dividido por N mais P elevado a alfa. Daí, quando eu pego o somatório para cá indo de N mais 1 até mais infinito, de 1 sobre K elevado a alfa, perceba que este somatório acaba se tornando o limite desta soma. Mas como nós observamos, esta soma é menor ou igual a uma integral. Então eu posso dizer que este somatório é menor ou igual ao limite para P tendendo a mais infinito da integral de N até N mais P de 1 sobre x elevado a alfa dx. Além disso, o limite para P tendendo a mais infinito da integral entre N e N mais P de 1 sobre x elevado a alfa dx, isso acaba virando o limite para P tendendo a mais infinito da integral de N até N mais P de x elevado a menos alfa dx. Como este alfa é maior do que 1, então isso vira o limite para P tendendo a mais infinito de x elevado a menos alfa mais 1 dividido por menos alfa mais 1, isso aplicado de N até N mais P. Logo, isso vira o limite para P tendendo a mais infinito de N mais P elevado a 1 menos alfa, que é a mesma coisa que menos alfa mais 1, dividido por 1 menos alfa, menos N elevado a 1 menos alfa, dividido por 1 menos alfa. Agora, como alfa é maior do que 1, segue que 1 menos alfa, isso é negativo. Basta passar o alfa para o outro lado da desigualdade para concluir que 1 menos alfa é negativo. Logo, o limite para P tendendo a mais infinito da integral de N até N mais P de 1 sobre x quadrado dx, isso acaba se tornando o limite para P tendendo a mais infinito. Veja, como 1 menos alfa é negativo, eu vou pegar este primeiro numerador e passar para o denominador. Então, eu já vou escrever como 1 dividido por N mais P elevado a alfa menos 1 vezes 1 menos alfa. Menos, no segunda fração, eu vou passar o numerador para o denominador, ou seja, fica N elevado a alfa menos 1. No numerador sobra apenas 1. E uma outra coisa que eu irei fazer é, desse 1 menos alfa que já estava no denominador, eu vou colocar um menos em evidência. Então, eu vou ter alfa menos 1, e esse menos que eu coloquei em evidência, com esse menos dessa diferença que já estava aqui, vai se tornar mais. E, portanto, eu caio nesse limite. Uma coisa que eu quero observar ainda é que quando P vai para o infinito, a única parcela que de fato é atingida, ou seja, que ela é abordada no cálculo desse limite, é este N mais P elevado a alfa menos 1. Como alfa menos 1 agora é positivo, já que 1 menos alfa é negativo, então eu tenho
n mais p, com p tendendo ao mais infinito, isso dá mais infinito. Elevado a algo positivo, continua mais infinito. Vezes um número dá infinito. Então, eu tenho 1 dividido por algo que vai para infinito. Portanto, o limite desta primeira fração é 0. Logo, na hora que eu for calcular o limite, me sobra apenas a segunda fração. Logo, o que eu acabei de mostrar é que o limite para p tendendo a mais infinito da integral de n até n mais p de 1 sobre x elevado a alfa dx, isso se torna, na realidade, 1 dividido por n elevado a alfa menos 1 vezes alfa menos 1. Desta forma, o que eu estou observando é que o somatório para cá indo de n mais 1 até mais infinito de 1 sobre k elevado a alfa, ele se torna menor ou igual ao limite para p tendendo a mais infinito da integral de n até n mais p de 1 sobre x elevado a alfa. Isso nós já tínhamos observado. Portanto, perceba, este somatório é igual a S menos o somatório para k indo de 1 até n de 1 sobre k elevado a alfa. E isso se torna menor ou igual que o limite dessa integral. E nós vimos que esse limite dá 1 sobre n elevado a alfa menos 1 vezes alfa menos 1. E isto é exatamente o que nós gostaríamos de demonstrar. Portanto, este exemplo está plenamente demonstrado. Uma coisa que eu quero observar a partir dessa desigualdade é que, no fundo, o que eu estou dizendo aqui, a soma parcial de ordem n da série harmônica, ela é uma aproximação, ou melhor, um valor aproximado por falta da soma da série como um todo, com erro inferior a 1 sobre n elevado a alfa menos 1 vezes alfa menos 1. Portanto, se eu quero ter um valor aproximado da série harmônica, uma vez que eu tenho o alfa em específico, eu, estabelecendo a quantidade de termos que eu estou somando, que depende deste n, eu posso, então, identificar qual é o erro que eu cometo entre o valor que eu encontro na soma parcial e o valor da soma da série. Eu consigo ter este parâmetro. E, evidentemente, quanto mais parcelas eu considero nessa soma, menor é o erro. No exemplo número 2, nós vamos analisar uma série que é chamada de série telescópica. Então, eu vou considerar a série somatória de k indo de 1 até mais infinito de ak. E eu vou supor que o ak é dado pela diferença entre dois termos consecutivos de uma outra sequência. Ou seja, o AK vai ser dado por BK menos BK mais 1. Este BK é uma sequência específica. Isso para K maior ou igual a 1. Ou seja, a minha série ela tem a característica de que o termo geral é obtido a partir de uma outra sequência. O que eu vou verificar neste caso é que a soma parcial de ordem n vai ser B1 menos B índice n mais 1. E vou concluir que se o limite de Bn, quando n tende a mais infinito, é B com B real, ou seja, essa sequência Bn é uma sequência convergente, então a soma da série é finita e é igual a B1 menos B, menos o limite que eu encontro para a sequência Bn. Uma coisa também ser observada é que nós vamos chamar essa série de série telescópica porque, no fundo, para identificar a soma da série, quando ela é convergente, eu só preciso olhar o primeiro termo e o limite lá no infinito. Portanto, é como se, para analisar essa série, eu encurtasse a distância entre o primeiro termo e algo que está muito longe dele, que seria o limite no infinito. Eu encurto essa distância no final das contas.
de maneira similar ao que acontece com um telescópio. O telescópio encurta as distâncias. Eu posso ver um astro muito distante de mim, estando num ponto na Terra. De maneira similar, para analisar esta série, eu preciso apenas ter o primeiro termo, e aí eu vou olhar só para o limite no infinito, se ele existir. Ou seja, eu preciso de um primeiro termo e algo que está muito longe dele. De maneira similar ao que faria então um telescópio, daí o nome série telescópica. Passemos então à demonstração desses dois resultados. Veja, num primeiro momento, eu vou notar que quando eu pego a soma parcial de ordem n da série telescópica, isso acaba sendo o somatório, para k indo de 1 até n, do termo AK. E isso eu posso escrever como A1 mais A2, até chegar no termo AN. No entanto, eu tenho que lembrar que o AK ele é igual a BK menos BK mais 1. Portanto, este A1 ele se torna B1 menos B2. O A2 vai ser B2 menos B3. E assim por diante, até chegar no AN, que vai ser BN menos BN mais 1. Uma vez que eu observei isso, perceba que na hora que eu fizer essa soma agora, esse menos B2 será cancelado com esse B2 positivo. Esse menos B3 vai ser cancelado com B3, que está logo à frente. E esse termo BN vai ser cancelado com um menos BN, que está logo atrás. Portanto, deste somatório, só vai me sobrar o primeiro termo B1 menos B índice N mais 1. Portanto, ASN, que é o somatório para K indo de 1 até N da série AK, ou melhor, da série cujo termo geral é AK, esta somatória parcial vai ser dada por B1 menos B índice N mais 1. E isso encerra a demonstração do item A. No item B, vamos calcular então a soma da série como um todo. Então, quando eu pego a série telescópica, perceba que para fazer a soma dessa série, por definição, isso seria o limite para n tendendo a mais infinito da soma parcial de ordem n. Veja, mas nós vimos que essa soma parcial, na realidade, ela é dada pelo termo B1 menos B índice N mais 1. Agora, calculando esse limite, perceba que isso fica B1 menos o limite do termo B índice N mais 1. Partindo do pressuposto que esse limite existe e é igual ao real B, então isso fica B1 menos B. E isto encerra a demonstração. Portanto, eu analiso a série telescópica e, quando ela é convergente, eu consigo identificar a soma da série a partir da sequência BK, que é utilizada para definir o termo AK. No exemplo 3, nós vamos calcular a soma de duas séries. Primeiro, a somatória para K indo de 1 a mais infinito do termo 1 sobre K vezes K mais 1. E depois a somatória para K indo de 1 a mais infinito do termo 1 sobre K vezes K mais 1 vezes K mais 2. Vamos começar então com o item A. No item A, eu vou pegar o termo geral da série, ou seja, 1 sobre K vezes K mais 1. E aqui eu vou utilizar a mesma metodologia adotada quando nós estamos fazendo integral por frações parciais. Ou seja, eu vou separar esta fração na soma de duas frações. Veja, considerando agora essas duas frações, o MMC é K vezes K mais 1. K vezes K mais 1 dividido por K dá K mais 1, então eu tenho A vezes K mais 1. Mais
K vezes K mais 1 dividido por K mais 1, sobra apenas K, então fica BK. E, portanto, isso é AK mais A, estou distribuindo A, mais BK dividido por K vezes K mais 1. Ou seja, isso se torna A mais BK, colocando agora o K em evidência, mais A. Tudo isso dividido por K vezes K mais 1. Agora eu quero observar o seguinte. Esta fração é igual a esta. Como os denominadores são os mesmos, eu vou olhar para os numeradores. Perceba que não há nessa primeira fração nenhum termo que envolva K, portanto, A mais B tem que ser 0. E 1 acaba se tornando A. Logo, A é igual a 1. Ou seja, B é igual a menos A e o A é igual a 1. Ou seja, o B é menos 1 e o A é igual a 1. Portanto, o que eu observei até agora é que 1 sobre K vezes K mais 1, isso acaba se tornando 1 sobre K menos 1 sobre K mais 1. Agora, se eu considero BK como sendo uma sequência cujo termo geral é 1 sobre K, então, o que eu acabei de observar é que 1 sobre K vezes K mais 1 é igual a BK menos BK mais 1. Logo, a série que eu estou analisando, ou seja, o somatório para K indo de 1 até mais infinito, de 1 sobre K vezes K mais 1, esta série é uma série telescópica. E para a série telescópica, nós já sabemos como identificar a soma. Assim, o somatório para K indo de 1 até mais infinito, de 1 sobre K vezes K mais 1, acaba se tornando o primeiro termo, B1, menos o limite, neste caso para K tendendo a mais infinito, de B índice K mais 1. Ou seja, ele vai se tornar B1, que neste caso é 1 dividido por 1, que é 1, menos o limite para K tendendo a mais infinito de 1 sobre K mais 1. Quando K vai para mais infinito, K mais 1 também vai para mais infinito. 1 dividido por algo que vai para o infinito, no limite dá 0. Portanto, isso se torna 1 menos 0, que é 1. Logo, a soma dessa série vale 1. No item B, eu vou observar o seguinte. Veja, eu estou querendo calcular a série infinita, cujo termo geral é dado por 1 sobre K vezes K mais 1 vezes K mais 2. Novamente, eu vou utilizar a mesma ideia que vem das frações parciais. Eu vou separar esta fração na soma de duas. Neste caso, 1A dividido por K vezes K mais 1, mais 1B dividido por K mais 1 vezes K mais 2. Perceba que, na hora que eu somar essas duas frações, o MMC se torna K vezes K mais 1 vezes K mais 2. E agora eu vou começar a fazer a divisão e multiplicar pelo numerador para ver o que vai aparecer aqui. Então, K vezes K mais 1 vezes K mais 2 dividido por K vezes K mais 1, sobra apenas o termo K mais 2. Então, isso fica A vezes K mais 2. Mais K vezes K mais 1 vezes K mais 2.
Dividido por k mais 1 vezes k mais 2, sobra apenas k. Então, bk. Logo, distribuindo a, isso se torna ak mais 2a mais bk, dividido por k vezes k mais 1 vezes k mais 2. Ora, colocando k em evidência, eu tenho que a mais b, k, mais 2a, dividido por k vezes k mais 1 vezes k mais 2. Isso se torna igual à fração original, que é 1 dividido por k vezes k mais 1 vezes k mais 2. Agora, por comparação, nós concluímos que, primeiro, a mais b precisa ser zero, porque na fração original eu não tenho nenhum termo com k. E o segundo fato é que 2a é igual a 1. Portanto, eu concluo novamente que b é igual a menos a e que o a é igual a meio. E daqui eu tenho que b é igual a menos meio e que o a é igual a meio. Assim, quando eu faço 1 dividido por k vezes k mais 1 vezes k mais 2, isso se torna meio dividido por k vezes k mais 1 menos meio dividido por k mais 1 vezes k mais 2. Vou colocar este meio em evidência, então fica meio que multiplica 1 dividido por k vezes k mais 1 menos 1 dividido por k mais 1 vezes k mais 2. Agora eu vou considerar bk como sendo 1 dividido por k vezes k mais 1. Então, 1 sobre k vezes k mais 1 vezes k mais 2, isso no fundo acaba se tornando meio que multiplica bk menos bk mais 1. Deste modo, a série somatória para k indo de 1 até mais infinito, de 1 sobre k vezes k mais 1 vezes k mais 2, esta série, na realidade, novamente é uma série telescópica. E, portanto, eu já tenho uma ideia de como eu calculo a soma dessa série. Logo, a somatória para k indo de 1 até mais infinito, de 1 sobre k vezes k mais 1 vezes k mais 2, isso acaba se tornando meio do primeiro termo da sequência BK, ou seja, B1, menos o limite para k tendendo a mais infinito de BK mais 1. Ou seja, isto é meio vezes B1, que vai ficar 1 dividido por 1 vezes 1 mais 1, que é 2, menos o limite para k tendendo a mais infinito de 1 sobre k mais 1 vezes k mais 2. Novamente, k mais 1, quando o k vai para o infinito, vai para mais infinito. K mais 2 também. Infinito vezes infinito continua sendo infinito. 1 dividido por algo que vai para o infinito, no limite vira zero. Portanto, isso se torna apenas meio, que vai multiplicar 1 dividido por 2, ou seja, meio vezes meio. Meio vezes meio, 1/4. Portanto,
A soma desta série é 1/4. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você até agora. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso. Me despeço por aqui. Até a próxima!